Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rainha do Sacratíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Então, uma alegria muito grande estar aqui de novo com os senhores. O áudio tá bom? Estou sentindo que o áudio não tá bom. Tá bom? Parece que tá meio... Então, vamos fazer o possível para prestar bastante atenção hoje nas conferências, que serão particularmente importantes para a nossa vida espiritual e para a nossa vida social mesmo. Em que sentido? Nessas duas conferências, vou tentar dividir, o tema nessas duas conferências sobre o combate espiritual. Muitas vezes, mesmo nós, é algo que absolutamente não deve ser desconsiderado, é verdade, mas que deve ser ordenado, é a questão do combate, da vida católica. Nesses tempos em que nós vivemos, que temos diante de nós a Igreja, a Santa Igreja, ocupada pelos inimigos dela, que foram essa invasão que foi premeditada, essa invasão que foi calculada, muitas vezes nós podemos acabar tendo uma reação um pouco naturalista demais, pensar que nós estamos lutando somente com homens maus, sobretudo não digo uma tentação, mas talvez um certo pequeno vício que acaba tendo, que nós que estamos nesses movimentos de resistência à revolução, pode acabar tendo, de descreditar, não é que descreditar, é tirar um pouco o foco da origem, da onde está a origem de todo esse problema. A origem de todo problema na igreja, a origem de todo problema na civilização está no inferno. Não é? Está no inferno. São Paulo diz em uma de suas epístolas que, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue que vocês combatem, mas contra os principados e as potestades espalhados pelos ares. Então, esse princípio nós não podemos absolutamente desconsiderar. Nós lutamos, em última instância, contra o inferno. Essa consideração é importante por dois motivos. Primeiro, para que nós saibamos que arma nós devemos utilizar para combatê-los. Segundo, para que nós não coloquemos o nosso ódio, porque é preciso odiar. O ódio é uma paixão, uma das 11 paixões, e as paixões são movimentos da alma, que em si não são bons nem são ruins, mas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. E o ódio é uma dessas paixões. E o ódio não é uma coisa ruim. Quando você odeia, por exemplo, a injustiça, quando você odeia, por exemplo, os pecados que se cometidos contra Deus, isso é um ódio bom, um ódio perfeito, um ódio necessário.
Então é necessário conhecer o inimigo para odiá-lo, porque um inimigo se odeia. E muitas vezes nós odiamos, por exemplo, tem pessoas que têm uma reação naturalista contra os inimigos da igreja, mesmo os piores, né? Os malfeitores das sociedades secretas, aqueles que dominam o mundo, que nós sabemos muito bem quem é. Então, a gente deve odiá-los? Não. Por quê? Odiá-los não devemos odiá-los em que sentido? Querer-lhes o mal pelo mal, para que eles sejam simplesmente jogados no inferno e acabou. Não, esse ódio nós devemos ter com o demônio, porque o demônio merece o nosso ódio e merece ser castigado eternamente. Os homens maus, que mesmo os que tramam contra nosso Senhor, nós devemos procurar, o sentimento que nós devemos ter para com eles é de arrancá-los das trevas do mal. Isso não nos isenta de fazer-lhes guerra, não é? Mas é uma guerra relativa, não é a mesma guerra que nós devemos travar contra o demônio. A guerra que nós travamos contra as sociedades secretas, etc., deve ter como fim a conversão das almas desses malfeitores. Era bonito em ter um exemplo disso. Em Roma, até pouco tempo, na cidade do Vaticano, tinha pena de morte. E em Roma, de uma maneira geral, tinha pena de morte. Que é uma coisa muito salutar. A cada 10 condenados à morte, diz aquele livro, há um livro chamado Pena de Morte Já, a cada 10 pessoas, a cada 10 criminosos que eram condenados à pena de morte, 7 pediam um padre para se confessar. Então, quantos desses criminosos que se estivessem abandonados numa cadeia por aí, no final da vida se confessariam? Pouquíssimos. Então, a igreja acha salutar a pena de morte. Por quê? Em primeiro lugar, claro, é uma legítima defesa contra o inimigo. Em segundo lugar, porque a igreja pensa na eternidade. Então, o criminoso que receber a pena de morte, ele vai agradecer para sempre a igreja de ter dado essa pena de morte a ele, que ele vai se salvar. E era bonito, tinha uma confraria na Itália, tinha uma confraria em Roma, que era dedicada de Monsenhor Goma. Monsenhor Goma, ele escreve um texto sobre isso muito bonito. Havia uma confraria na Itália dedicada a rezar pelos supliciados. Então, no momento em que saía a pena de morte para um criminoso, os membros dessa confraria, um dia antes ou 9 dias antes da execução da pena, o Santíssimo Sacramento era exposto e eles revezavam dia e noite diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a Nosso Senhor a salvação e a conversão daquele que iria ser supliciado. E eles acompanhavam o supliciado, até o cadafalso, até a guilhotina, pedindo, conversando, encorajando que ele tenha confiança no coração de Jesus. Era uma coisa absolutamente, era uma coisa completamente divina. Era uma coisa completamente divina, né, minha filha? Completamente divina. Então, era muito bonito, como descreve, com relação a alguns condenados à morte, que não queriam se confessar, como os membros da confraria iam até ele insistindo: não, você tem que se confessar, pelo amor de Deus, tem que se confessar, e iam rezando, até que antes de chegar lá, vinha um padre correndo e confessava o supliciado. Quer dizer, isso é uma maravilha, né, da civilização cristã. Maravilha da civilização cristã. Então, é preciso conhecer, é preciso que esses princípios estejam bem claros na nossa cabeça. Nós vivemos a história humana na Terra, e é por isso que a igreja, chamada igreja militante, é uma guerra, não é? É uma guerra. Milícia esta vita hominis super terra, dizia Job. A vida do homem na Terra é uma guerra. É a história do combate entre o inferno e o céu, os anjos e os homens, que combatem pela salvação ou pela perdição das nossas almas. O tempo todo na nossa vida está acontecendo esse combate.
está acontecendo esse combate. Deus nos dá um anjo da guarda justamente para que ele continue esse combate por nós, enquanto nós somos obrigados, entre aspas, a cuidar de outras coisas, porque eles só cuidam disso, eles só tratam disso. É a grande história humana, é a grande, como se diz, é o itinerário da vida humana, a guerra entre a serpente e a Santíssima Virgem. Então, ou o nosso coração será um troféu do inferno, ou será um troféu do céu. Claro, Deus será de qualquer maneira glorificado em tudo, porque se uma alma que cai no inferno glorifica a justiça de Deus, Deus é sempre glorificado. Ele não permite que nada aconteça nada acontece não tendo como fim a Deus, porque Deus é a perfeição de tudo e tudo busca a sua perfeição. Então é impossível que Deus, sendo infinitamente bom, como nós já explicamos, não queira que tudo que aconteça tendo a Ele como fim. Então, uma alma que cai no inferno, que sofre e que sofrerá eternamente penas que a gente não pode imaginar, é bom. É bom, e Deus mostra a bondade dele, porque no inferno não se sofre o quanto se deveria sofrer. Deus é misericordioso, porque a pena do inferno deveria ser proporcional ao mal feito, e ela não é. Porque o mal feito, que é o pecado, que é o desprezo de Deus diante escolher a Deus diante de uma criatura, é como um esposo que tem a sua esposa, que é uma santa, uma mulher de primeira linha, perfeita, escolhe uma meretriz no lugar da sua esposa, uma mulher que não vale nada no lugar da sua esposa. Então o que o homem desse merece? Então o homem que prefere um bem criado a Deus, o que não merece como castigo? A gente sempre tem que fazer essas analogias. Então o inferno. Então essa guerra acontece o tempo todo, e nós devemos olhar os acontecimentos do mundo. Isso não é providencialismo, espiritualismo, complosismo, conspiracionismo, que a gente fala assim, não, isso que está acontecendo no mundo agora está relacionado com a grande história humana, que é a salvação ou a perdição das nossas almas. Porque é assim, a história do homem é religiosa, a história do mundo é religiosa. Então nós devemos levar absolutamente isso em consideração. Então, por exemplo, quando nós temos diante de nós situações como nós temos hoje em dia, o cenário atual é pavoroso, seja no nível social, seja no nível familiar, seja no nível individual. Nunca nós fomos tão assediados ao mal como agora, né? Hoje as pessoas têm no celular delas o tanto de prazer e de pecado que elas quiserem, não é? Coisa mais fácil do mundo é pecar. Antes, para um rapaz encontrar uma literatura que não prestava, ele tinha que ir não sei aonde conseguir, né? E se tinha vergonha de uma coisa dessa, se fazia escondido. Hoje está tudo aqui. Não deixem os seus filhos nunca usarem um celular no quarto, sozinho, de porta fechada. Nunca. Nunca. Nunca coloquem no quarto dos filhos dos senhores um computador. Nunca. Gustavo Corsão dizia uma coisa muito certa. Ele dizia:
Bem, tem crianças aqui, então tenho que ser mais controlado no que eu vou falar, mas é muito sério isso. Ele dizia: nunca, senhora, por mais que você confie no seu esposo, nunca coloque-o em uma situação de pecado. Por exemplo, expondo-o de maneira grave ao contato com uma outra mulher. Porque se ele cai, não vai ser por falta de amor a você. Entendeu? Vai ser por fraqueza. Se comete muitos pecados por fraqueza. Muitos. E por isso que Deus tem tanta paciência. A maioria dos pecados que são cometidos são por fraqueza. Mais do que por malícia. A maioria. É uma opressão muito grande do inferno. Uma opressão muito grande contra as almas que as obrigam que elas estejam em pecado mortal. Então Gustavo Gonçalves dizia: nunca para testar, porque teve mulheres que infelizmente já fizeram isso, para mostrar se o marido era fiel a elas, loucas, né? Para gente isso é uma loucura. Colocavam eles à exposição de cometerem pecados graves, para ver se eles seriam fiéis ou não, e acabavam caindo. Porque a carne é fraca. E é falta de amor para as senhoras? Não. Mesma coisa os filhos. Podem ser católicos como for, podem serem... Não faz isso. Não dá um celular para o seu filho, para ele ficar no quarto sozinho com a porta fechada usando. As chances de ele entrar muito grande, ele vai ser açoitado, assolado, oprimido, vexado, infestado de tentação. E será que ele vai resistir? Ninguém está vendo. É um clique. E é sedutor. Um computador é a mesma coisa. Então, assim, tem que ter essa vigilância, essa rigidez. E explicar para ele isso. O perigo. Uma obra do inferno. Uma obra do inferno. Então, bem, no nível individual, no nível familiar, não é? As esposas muitas esposas da tradição, que os seus esposos não são da tradição, que sofrimento para elas. Nunca deixem suas filhas namorarem ou se casarem com alguém que não é católico da tradição. Melhor que elas fiquem solteiras. Não permita. Acontece muito porque muitas vezes as pessoas namoram ou se casam antes de conhecer a tradição. Mas daqui para frente a sociedade... Não. Eu conheci uma senhora na França chamada Madame... como se chama? Chambord. Não. Rochefort. A avó dela, ela frequentava o nosso seminário nas missas de domingo. Ela usava uma relíquia de Santa Teresinha no pescoço. A avó dela brincava com Santa Teresinha do Menino Jesus. A avó dela. Ela tinha 93 anos. E a avó dela brincava com Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu no Madagascar, que era uma colônia francesa na época. E quando ela foi, a família dela, e quando ela voltou da França, a avó dela que a recebeu, quando ela voltou para a França, a avó dela que a recebeu, comentou de Santa Teresinha que estava sendo canonizada e lembrou das vezes que ela pôde brincar com Santa Teresinha. Ela era mais velha que Santa Teresinha. Santa Teresinha tinha 4 ou 5 anos, ela devia ter uns 13, 14. E ela lembra desse convívio na casa do senhor Martin. E ela dizia uma coisa muito interessante, essa senhora que estava no seminário, que não tem em outros livros. Bem, eu conheci mais, bem, eu procuro ter devoção a Santa Teresinha, então na França para mim foi um pouco, eu fui um pouco pesquisador, tive com algumas pessoas que conheceram muito bem os familiares de Santa Teresinha e tal, que as irmãs de Santa Teresinha viveram algumas até a década de 50, né? Por exemplo, Celina morreu em 57, se eu não me engano, a última das irmãs dela. Então, conheci pessoas que tiveram muito contato com elas. E essa senhora me dizia que o senhor Martin, o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, era tido na época como antiquado, como aquele que queria colocar as filhas em uma redoma. Santa Teresinha mesmo diz: papai não nos permitia olhar o jornal.
Nós éramos proibidas de ler o jornal. E essa senhora, ela fala uma coisa interessante. Ela dizia, vovó dizia que nossa família, o senhor Louis Martin, que era o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, talvez todo mundo já viu a foto dele, né? Sim. O pai dela era um santo. Realmente. Um homem santo, foi canonizado para a igreja conciliar, mas bem, a gente sabe que era um homem muito santo. Ele tinha um medo terrível que as meninas acabassem por enamorar-se por rapazes que não fossem da mesma nobreza, não humana, mas espiritual que a família. Então não se frequentava a casa de Santa Teresinha qualquer família, qualquer criança. Ele era de um zelo impecável. E ela dizia, não, a minha família, inclusive o padre Piat, que escreve a História de uma Família, um livro que eu recomendo a todo mundo para ler, aos pais e mães de família, História de uma Família, para conhecer a família de Santa Teresinha. O pai dela dizia, o padre Piat dizia, né, do cuidado que do padre Piat dizia, citava a família dessa senhora, que era uma das permitidas em visitar a família. Para nós aqui, escândalo, mas não. Hoje nós sabemos, sobretudo no nosso tempo, não deixem os filhos dos senhores dormirem na casa dos coleguinhas. Não deixem as filhas das senhoras dormirem na casa dos coleguinhas. Não deixa. Mesmo as crianças têm malícia. Com 8, 9 anos, já se tem. Os professores de escola pública falam as coisas que as crianças mais pequenas fazem, né? E seu filho pode perder a inocência. E a inocência, ela equilibra todas as outras coisas da vida espiritual da criança. Quando a criança perde a inocência, ela é arriscado perder tudo. Então, fazer de tudo para cercar as crianças de um ambiente de inocência, de encantamento, de amor à virtude, protegê-las. Isso no nível familiar. Mesma coisa entre os esposos, né? Viver uma vida cada vez mais espiritual. Cada vez mais espiritual. E que é um assédio terrível para que os esposos vivam uma vida carnal, uma vida, como se diz, terrena e menos espiritual, né? Menos de colaboração mútua para que se cheguem ao céu. Para que sejam ao céu, para que estejam no céu. Em todas as coisas buscar a própria santificação, mesmo em sua intimidade, né? Os atos que os esposos fazem, né, próprio a eles, santifica, é santificante, é meritório. Sobrenaturalizar tudo. E no nível social, nem se fala, a guerra terrível com que nós travamos, né? Estava conversando agora com o inferno, ele tem uma ousadia fora do comum. Um amigo meu ontem, à noite, entrou em contato comigo dizendo que o seu pai tinha tido um AVC, um infarto, uma coisa assim. A irmã dele levou correndo ele para o hospital, foi logo colocado na CTI, do Unimed, e o pai não falava quase nada com nada, não sentia mais as pernas, o batimento cardíaco muito, muito frágil, e ele entrou em contato comigo imediatamente, perguntando o que ele poderia fazer, quem era um padre, se eu conhecia um padre na região e tal, e se os senhores vissem
a reação dos irmãos. Os irmãos dele bloquearam ele do grupo da família. Ele me passava as mensagens dos irmãos para ele. Coisa assustadora. Verdadeiros xingamentos. Assim, coisas abomináveis. Eu não frequento essa... E xingava, não sei o que. Tem que aprender a respeitar as pessoas. Sim, bloquearam. Quer dizer, olha a conspiração. Olha o trabalho do inferno. Olha o trabalho que o inferno fez. De um lado você tem a maioria uma grande parte dos padres que não fazem mais os sacramentos como deveriam fazer. De outra parte você tem os próprios familiares que isolam a pessoa doente, que não querem de jeito nenhum e que atacam com violência se você falar em extrema-unção, um padre para confessar na hora que o homem está morrendo. Então olha a extensão do mal. E nós reagimos à altura, nós nos aplicamos ao bem como eles se aplicam ao mal, como o mal é organizado. É óbvio, ser mal é mais fácil que ser bom. Para ser bom você precisa se esforçar, para ser mal é só deixar a coisa aí, né? Mas, não é brincadeira não. Há uma aplicação. Então, como a gente combate isso? Eu estava falando com a senhora antes de começar a conferência, né? Como uma esposa, por exemplo, trata a situação do seu marido que não é convertido, que mesmo se opõe à tradição, que mesmo se opõe muitas vezes à maneira com que ela se veste, porque para uma mulher que não é católica, muitas vezes ter um esposo que não é da tradição é um drama de consciência fora do comum. É capaz de ter a vida transformada no inferno. Por conta das obrigações matrimoniais, por conta... Enfim, os senhores já podem imaginar. Como um homem que muitas vezes é viciado em assistir coisas que não prestam, vai tratar sua esposa católica da tradição? Olha o drama. Olha o inferno que ela é capaz de passar. E mesmo a mulher, e mesmo o homem também, e mais difícil ainda muitas vezes para o homem, que a mulher não é da tradição. Como que ele sofre? Eu conheço homens que passam um verdadeiro inferno, não tem outra palavra, um inferno na terra. Parece que eles têm diante deles o diabo vestido de mulher. Não, o demônio não perdoa. É uma maldade fora do comum, coisas inexplicáveis. Então, como tratar com isso? Como resolver essa situação? E muitas vezes vem para os padres, muitas vezes não. Todas as vezes vem para o padre, né? E é claro, se o padre não ajudar, quem vai ajudar? A família? Muitas vezes a família fala assim, minha filha, ó. Né? Ou, na verdade, com relação à tradição, muitas vezes a família fala, não. A família fala assim, culpa é sua. Você é mocoronga. Você que se veste igual uma velha. Você que é cafona. A própria família da esposa. A família da esposa, a culpa é sua. E se junta com a nora, se junta com o genro para atacar a própria filha. Ou o contrário. São dramas assim. Temos que rezar muito uns pelos outros, como diz São Paulo. Né? Tenhamos caridade uns com os outros, diz São Paulo. Porque, sobretudo as pessoas que têm a graça de ter a família na tradição, os filhos na tradição, as mães que são da tradição, que veem os filhos no mundo perdidos, é um sofrimento fora do comum. Quem tem essa graça deve rezar pelas mães que não têm. É a melhor maneira de agradecer a Deus, querer expandir o bem que Deus fez a eles, querer comunicar esse bem. Então, como trabalhar com... Então, saber que, em última análise, o promotor de todo esse mal
é o diabo, é o inferno. Existem forças préternaturais, pessoais, porque um demônio é um ser pessoal, não é? Individual, inteligente, incomparavelmente mais inteligente que nós. A única diferença, e é uma diferença absolutamente considerável, é que a nossa inteligência é iluminada pela graça, quando nós estamos em estado de graça. E mesmo quando nós não estamos, porque há graças atuais que nós recebemos para querer o bem. Isso o demônio não entende nada. E muitas vezes ele é perdido. Você vê que o simples fato de Nossa Senhora ter se casado com São José enganou o diabo com relação a se Jesus era filho de São José ou não. Para você ver como ele é burro nas coisas que tocam a vida sobrenatural. Ele não tinha certeza, porque deixa ele perdido, entendeu? Um rapaz de 16, 17 anos, que no meio de toda essa imoralidade é virgem, o demônio fica, mas não entende. Como que ele pode, né? Como é que é? Eu estou oferecendo tudo a ele continua puro? Que isso? Não estou entendendo. Ele não entende as ações, as operações da alma, da graça na alma. Então, a graça é a nossa principal preocupação. As coisas que tocam a graça é o que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar quando nós tratamos com essa guerra, porque nós estamos tratando com seres, criaturas que naturalmente, porque o demônio não é nada sobrenatural, o demônio é preternatural, às vezes se usa o termo errado. Então, como lidar com seres que são incomparavelmente mais poderosos que nós, não é? Que nós somos assim, nós chegamos a uma conclusão através de um raciocínio. Né? Eu estou com sede, para acabar com a sede, eu tenho água. Ora, se eu beber água, eu vou matar minha sede. Então a gente funciona assim, é bem rápido, mas é sempre por raciocínio. A gente chega a uma conclusão através das premissas. Um anjo não precisa de premissa. Ele já conclui no mesmo momento. É misterioso para nós. Então a gente não pode competir com o anjo. Mas para competir com o anjo, Deus nos deu a sua própria força. E é assim que a gente combate o inferno. Não é? Então, antes de tudo, é preciso rezar muito. É preciso estar unido a Deus. São João da Cruz diz que o demônio teme uma alma unida a Deus como se ela fosse o próprio Deus. Então, nós devemos cultivar em nós uma vida de grande união a Deus. Qual o resultado dessa vida de união a Deus, basicamente? De um lado, querer fazer o que Deus quer que nós façamos e evitar aquilo que Deus quer que nós evitemos. Façamos esse exame de consciência todos os dias. Eu estou entusiasmado a fazer o que Deus quer? Eu estou entusiasmado a evitar o que Deus não quer que eu faça? Nós devemos nos preocupar com isso. E assim nós seremos invencíveis contra o inferno. E assim nós influenciaremos os que estão ao nosso redor pela nossa vida de santidade. Porque há uma espécie de como se diz? Há uma espécie de irradiação. Do mesmo jeito que
um elemento radioativo, né? Pode fazer uma analogia. Teve aquela explosão da bomba, foi em algum lugar do Brasil aí, esqueci o nome do lugar, que acharam uma substância. Chernobyl? Não foi no Brasil, não. Foi no Brasil, não. Mas essa foi no Brasil que eu estou falando. Foi no lugar aí no norte ou no nordeste, não sei, esqueci o nome agora. Acharam uma substância azul que brilhava. Aí todo mundo achou linda. Cada um foi pegando, levando para casa. Morreu um montão de gente. Contaminou não sei quantas mil pessoas. Centenas de milhares de pessoas foram contaminadas por um simples elemento lá que irradiou, né, a poluição química e contaminou todo mundo. A mesma coisa acontece com a santidade. Você influencia. Então olha, por exemplo, Santa Clotilde, que converteu seu esposo Clovis. Santa Helena, que converte seu filho Constantino, sua filha Santa Constância, e etc. Quantas mulheres que estavam atrás da conversão dos seus maridos, porque antes de tudo levavam uma vida santa. Então, a primeira coisa a se fazer para converter seu esposo não é discutir com ele, porque homem não gosta de sermão, muito menos de mulher, não gosta. Então, nunca seja chata com seu marido. Converse com ele, mas sobretudo reze e se sacrifique por ele. Padre Mateu Crowley dizia: meu pai se converteu ao catolicismo. O pai do Padre Mateu era protestante, hein? A gente sabe. O pai do Padre Mateu era protestante, da nobreza inglesa, eram anglicanos, e a mãe dele consegue a conversão do pai. Ele dizia: mamãe todos os dias ia na missa. Todos os dias. E ela rezava pelo meu pai. Eu vi a foto de uma senhora, uma senhora francesa que ficou muito conhecida da tradição, morreu nos anos 2000 ou nos anos 90. Ela tinha 10 ou 12 filhos. Acho que 10 dos seus filhos eram do mundo. 11. Dos 11, 10 eram do mundo. Perdidão. Ela oferece a vida dela pela conversão dos seus filhos. Então ela descobre uma doença e ela... Bem, essas coisas sempre tem que se fazer com direção espiritual, né? E ela passa mais de 30 ou 40 anos na cama, oferecendo os sofrimentos dela, a vida dela pelos filhos. Do velório dela, todos os filhos estavam convertidos. Todos os 12. Todos tinham voltado para a igreja. Então, ela soube vencer a influência do mal na vida da família dela pelo bem. Ela soube que era pelo sacrifício e pela oração que ela iria salvar a família. E é sobretudo focar nisso. Não estou dizendo que não tem que orientar. Por exemplo, uma mulher nunca deve aceitar que seu marido lhe imponha e a imponha situações de coisas intrinsecamente más. Ela deve dizer: não, isso eu não faço. Isso eu não faço. Nunca pode. Agora, ela vai ter que sofrer as grosserias do marido, muitas vezes, as ignorâncias do marido. Mesma coisa das mulheres, as mulheres com os homens, os homens com as mulheres. Ela vai, pouquinho a pouquinho, usar as armas que Nossa Senhora nos deu. A gente pergunta para uma mulher, para uma esposa que quer converter o marido: você já deu o escapulário verde para o seu marido? Você já rezou? Você reza todos os dias a jaculatória do escapulário verde para o seu marido? Você já colocou, porque às vezes o seu esposo ou a sua esposa não aceita vir na missa, mas aceitam o escapulário verde, aceitam a medalha milagrosa.
Porque a conversão é algo, é uma graça. A conversão é uma graça. A vitória sobre o mal é uma graça de Deus. Uma graça de Deus. Então, às vezes ele não aceita, mas o mínimo ele aceita. Então, foquem-se nisso. Né? Dá uma medalha milagrosa, coloca o escapulário verde nas coisas dele, reze com ele. Fala, querido, querida, vamos fazer a oração da manhã e da noite juntos. Às vezes isso ele aceita. Trabalhem nisso, vão nisso. E quando as senhoras virem, ele vai estar convertido, ela vai estar convertida. Seus pais a mesma coisa. Os católicos deveriam ter esse zelo missionário pela conversão. Muitas vezes nós nos acomodamos, a gente vê nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossos primos, que não estão na tradição, a gente não se aplica. Nós deveríamos nos aplicar. E é a melhor maneira de o melhor serviço que cada católico prestaria à igreja é de trabalhar nesse campo de ação que ele tem, se aplicar aí, se aplicar mesmo, se aplicar, porque ele considera antes de tudo a seriedade e a importância que ela tem, como Santa Mônica, como eu disse. Olha o resultado da oração de Santa Mônica, deu um grande doutor para a igreja, como nós falamos já. Imagina a importância da intervenção, da aplicação da Senhora do Senhor na conversão do Senhor. Ah, mas padre, era muito difícil. O reino dos céus é para os violentos. Para salvar o mundo, Jesus Cristo teve que morrer na cruz. Nossa Senhora teve que sepultar seu Filho Divino. É assim. Nessa terra é combate. E o que há de mais belo é justamente isso, esse combate. A travar. Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. A ela possui o todo necessário que você precisa para vencer na sua família. Para vencer na sua família. Ela possui nela a graça que você precisa para converter seu pai, sua mãe, seus filhos, seus esposos, para se converter em primeiro lugar. Então, oração do rosário todos os dias. Como que no mundo atual, que nos ataca como ataca, tendo a arma que nós temos, nós não a usamos, não é? É como uma cidade sitiada, que tem uma força bélica importantíssima, não usa. Nossa Senhora disse que o rosário resolveria todos os problemas. Apliquem-se a rezar o rosário todos os dias. Em um espírito de combate, em um espírito de conquista pela igreja. Pensem, por exemplo, nesse senhor. Eu falei com esse amigo meu, muito aflito, me escreveu. Eu falei, fica tranquilo, vamos ver quem vai vencer. Nós temos 2 grupos de oração, 3 grupos de oração fortes nós temos, graças a Deus. São as 2 confrarias do Rosário, e são os 2 grupos de confraria do Rosário, que são muito aplicados nas nossas intenções, e o Rosário perpétuo. 24 horas se reza o Rosário, e graças a Deus, depois da última conferência que foi feita, entrou uma multidão de pessoas, a ponto de meio-dia de um dia, a gente já tem todo o dia do próximo dia preenchido, às vezes com 5 pessoas em cada horário. Uma grande graça. E aí eu falo, fica tranquilo, nós vamos colocar essas pessoas para rezarem pelo seu pai. Rezarem pelo seu pai. Vamos ver quem vai vencer. A força do mal é nada diante do rosário. Todas as vezes que os católicos rezaram o rosário, eles venceram. Todas. Você tem que pegar o seu rosário sabendo que você... Bem, esse rosário aqui eu peguei emprestado com a minha irmã, porque o meu quebrou. Meu rosário quebra, que é uma beleza. Mas todos os dias você pega o rosário para rezar, e quando você pega o rosário para rezar, você tem que pegar o rosário sabendo que você está
se você o reza com devoção, você já tem a graça. São Paulo fala, em uma de suas cartas, reze já agradecendo a graça, porque é certo que você vai ganhar. Então nós devemos rezar quem reza o rosário hesitando se vai conseguir a graça ou não, não é digno de rezar. Desconfia do poder de Nossa Senhora, que pode tudo. Nossa Senhora pode tudo. Ela é onipotência suplicante. Ela dispõe do braço de Deus. Deus é bom demais. Deus nos deu por mãe aquela que pode todas as coisas por graça. Ao mesmo tempo nos deu uma mulher que pode todas as coisas e encheu essa mulher de sentimentos maternais para conosco. Imagina se a sua mãe da terra tivesse toda a capacidade de fazer tudo bem. Nada ela seria impedido de fazer. Que filho queria uma mãe dessa? Por isso todo o interesse do inferno em separar as almas de Nossa Senhora. Porque ela separa, né? Ela que marca a separação entre o joio e o trigo. Ela que marca a separação dos salvos e dos condenados. Porque quando alguém vive, o Papa Pio XI dizia, aquele que é devoto de Nossa Senhora, esteja certo do céu. A devoção a Nossa Senhora é um sinal infalível de salvação. Santo Afonso Maria de Ligório diz que o devoto de Nossa Senhora esteja tão certo do céu como se lá já estivesse. Como se lá já estivesse. Usemos disso. Rezemos. Agora, para ter nossa aplicação. Nós não podemos não rezar o rosário todos os dias. A família, o pai de família que reza o rosário todos os dias com a sua família, às vezes é difícil isso, hein? Talvez para muitas famílias é impossível mesmo, e talvez é até um pouco imprudente, dependendo da coisa, de querer todo mundo junto para rezar o rosário, porque eles não conseguem, mas que todo mundo reze o rosário. Quando se pode, maravilhoso. Eu conheci uma família americana que o papai todos os dias rezava o rosário com a família, 3 vezes ao dia. Ele trabalhava em casa e às vezes trabalhava fora, né? Como pedreiro nos Estados Unidos, que é um trabalho muito bem remunerado lá. Eles faziam todos os serviços de casa, assim e tal. E ele vinha para casa todos os dias, aí rezavam todos os dias o rosário. Rezavam um ofício também. A oração, tinha uma capela na casa deles. Inclusive, Nossa Senhora deu a graça a eles de ter o Santíssimo Sacramento lá agora, porque virou um centro de missa a casa deles. Mas o pai construiu uma capela no terreno da casa, onde de manhã a família vai rezar a oração da manhã lá. O pai leva a família para rezar a oração da manhã lá. E rezam o que? O ofício divino, oração de prima. Ao meio-dia eles rezam a oração de sexta. À noite eles rezam a oração de completas. Oração da igreja, oficial. E além disso, o rosário. Ah, mas já está exagerando. Obrigado. Obrigado pelo seu ponto de vista. Obrigado. Você quer meu bem, mas quem manda que sou eu. Quem manda que sou eu. Tem 5 filhos. Todos querem ir para o seminário. Um já é irmão dominicano, outro já é seminarista. Vai ser padre. E os 3 outros já estão vendo a hora para ir para o seminário. É óbvio que os meninos vão ser padre. É óbvio que as meninas vão ser freira. Que vão ser mães de famílias excelentes. É assim. Se você quer ter em filosofia, é um princípio filosófico, um princípio metafísico. Quer dizer, que é uma lei que é impossível que ela não se realize. É uma lei que rege o ser, que rege a existência das coisas. Para que você tenha um efeito X, é preciso uma causa X. Se você aplica para as causas, se você aplica uma determinada causa, tem uma ligação direta a um certo efeito, você vai produzir o efeito. Se você coloca a mão no fogo, você vai se queimar. É impossível você não se queimar.
sem uma intervenção de Deus, aí sim, ele pode suspender essa lei. Mas se você é um pai santo, uma mãe santa, se você vai rezar pelos seus filhos, só por um mistério insondável da graça, um mistério de Deus que vai permitir que, sei lá, alguma coisa se passe, que um filho é sempre para um bem maior ainda para a família. Uma vez a gente perguntou por que às vezes tem famílias que são devotas e tem um filho que fica uma carne de pescoço, né? Desculpa o prosaísmo. Aí o padre falou uma coisa muito certa, ele falou, porque Deus não queria que essa família fosse simplesmente boa. Deus queria que essa família fosse santa. E ele permitiu que um dos filhos prevaricasse um pouco, para que o pai tivesse com as rédeas sempre cultas na sua própria vida, e a mãe também. E aquele filho seria o impulso para que eles crescessem ainda mais. Porque Deus quer almas grandes, que Deus quer famílias altas em espiritualidade. Deus quer a magnanimidade na vida espiritual. Deus não quer a mediocridade. Às vezes ele permite que uma família que é um pouco mole tenha, um pouco mole não estou julgando não, tem famílias boas que acontecem isso, mas porque Deus quer que a família cresça ainda mais, toda a família se reúna e seja mais fervorosa para salvar o irmão. Então, se aplicar sobretudo na oração, no sacrifício, na conformidade com a vontade de Deus. Muita devoção à Santa Missa. Então, levar a vida espiritual a sério. Falta seriedade. O brasileiro tem um defeito próprio do brasileiro. O próprio brasileiro está muito entre nós, por vários aspectos, eu penso. Mas é a superficialidade. Nós somos superficiais. É um defeito brasileiro. Nós temos qualidades que muitos outros não têm. E que são bem, como se diz, são bem, facilitam muito a virtude. Facilitam muito a virtude. Por exemplo, o brasileiro é muito bom por natureza. Digamos assim, bem, tá meio maçônico, entendido no sentido católico bom, nada de naturalismo maçônico. Mas por natureza o brasileiro é bom, o brasileiro é paciente, o brasileiro é hospedeiro, o brasileiro perdoa fácil, o brasileiro é doce. As pessoas que vêm de fora, da Europa sobretudo, quando chegam no Brasil, ficam surpreendidos tem um amigo padre que passou um tempo comigo e ele ficou impressionado um dia, ele estava passando ele não conhecia coco, água de coco. Então nós passamos numa rodovia, estávamos indo para o Rio de Janeiro, aí estava um calor, aí eu falei, vamos tomar uma água de coco aqui para você experimentar. Aí ele queria muito, ele nunca nem tinha visto um coco, que ele achava uma coisa assim, maravilhosa, um coco. A gente parou, aí estava uma delícia, assim, tiraram o coco da geladeira, bem geladinho, abriram, ele tomou, parece que ele estava no céu, assim. Só que ele ficou mais impressionado com os senhorizinhos da barraquinha, essas barraquinhas no meio de estrada assim, gente bem simples, sabe? E a mulher chegou e conversou, padre, me dá sua bênção, que legal, vai com Deus, Deus abençoe, não sei o que, não sei o que. Ele ficou assim, mas isso não existe lá na Europa. Não existe essa coisa. Como assim? Por que eles estão me tratando tão bem assim, eles nem me conhecem, entendeu? Que bondade é essa? Que expansão do coração? Que simplicidade? Então isso é uma grande virtude natural, digamos assim, do brasileiro, sabe? Essa expansão do coração, essa bondade, é muito interessante isso. Ele experimentou, e os padres quando vêm de fora, ficam bem encantados com a bondade dos fiéis, com a mesa, né? Você vai na casa de um brasileiro, Deus do céu, no sul eu vi isso ainda. Você vai na casa de um brasileiro, Deus do céu, é a mesa que é 3 tipos de carne, nossa, dona Sandra.
pedaço de um porco desse tamanho, uma carne desse tamanho, uma lasanha desse tamanho. Eles ficam malucos com isso. Meu Deus, falando de comida, falo de virtude. Mas eles falam, meu Deus do céu, porque as mães de família têm, assim, vontade de fazer bem, sei lá, de ver que os outros estão mostrar, isso vem da sociedade católica. Porque essa bondade não existia antes no mundo pagão. Isso foi uma coisa que a igreja ensinou, não é? Foi Jesus que ensinou. No Antigo Testamento já existia isso, né? A gente vê Abraão como era bom, os orientais são muito receptivos, hospitaleiros também. Mas nós temos um defeito. 2 defeitos tem, principalmente os brasileiros. A gente tem que enxergar esse defeito para a gente poder se curar deles. Um primeiro, que é um defeito, sobretudo quando a gente mora fora, a gente sente isso sim, na hora, quando a gente volta, sobretudo. O brasileiro tem uma tendência e inclinação à vulgaridade que é incomparável com qualquer outro país. Parece que Cuba é assim também, alguns países da América do Sul são assim. Vulgar. Coisa baixa, assim, não ter vergonha de gostar de coisa baixa. Por exemplo, você vai ver, sei lá, música eletrônica. É vulgar? É. Mas você não vai ver na Europa um funk, um pagode, um troço assim. Você não vai ver na Europa. Eu estava passando uma vez assim na rua, vi uma senhora acho que tinha uns 75 anos, mulher, vestida como uma menina mundana de 15, praticamente fumando, fazendo um churrasco no meio da calçada, ouvindo uma música lá, pagode, sei lá o quê, a sujeira danada, aquele cenário assim. Você não vê fora. Assim, quase bestial, entendeu? Quase animal, quase é feio, é repugnante, é vulgar, E se tem uma inclinação terrível a isso. Se tem uma, não é uma repugnância, mas a gente tem uma certa resistência à ordem, à altivez, digamos assim, de espírito, ao desejo de coisas grandes, de uma vida mais ordenada, de uma vida mais bela, de uma vida mais recatada. Não estou dizendo que na Europa tenha menos pecado do que aqui não, hein? Porque os pecados de orgulho, que eles são muito atentados a ter, soberba. Por exemplo, eu conheci uma mulher que dizia que antes dela ir para a Europa, passaram várias, ela era sul-americana, passaram algumas informações, esperava que ela se casou com um francês, e ela era de um país aqui da América Latina, e falaram assim, sobretudo quando você estiver na Europa, não use frases do tipo, vai com Deus, graças a Deus, bendito seja Deus, não coloque Deus no meio da coisa, porque Deus é um personagem do passado que a gente tem que esquecer. É assim na Europa. Deus é um personagem do nosso passado que nos deu consequências terríveis, que agora a gente vive feliz aqui, né, na Europa, que a Europa é luxo, né? Tinha um amigo meu na Espanha que falou, eu não conheço pobre. Eu não sei o que é pobre. Não sei o que é uma pessoa pobre. Eu nunca vi uma pessoa pobre. Vejo, na Espanha não, ele falava. Tem pessoas que são pobres porque pedintes, imigrantes que vêm de fora, mas não tem pobreza na Espanha. Não tem pobreza na França. Muito luxo. Então, assim, eles enriqueceram o país, muito luxo, uma vida super abastada. Deus é um personagem fora. Tinha um amigo meu
que a família dele era, lá a coisa é tensa, hein? A família dele era pagã praticamente, só tinha a mãe dele e ele que eram convertidos, os irmãos não. Aí ele foi e falou assim, se referindo a uma conversa de mesa, já não falavam nada de religião. Mas aí um dia ele falou Notre Seigneur, que em francês significa Nosso Senhor. Quando ele falou Nosso Senhor, a irmã dele olhou para ele e falou assim, nosso quê? Nosso quê? Eu assim, é impensável. O laicismo europeu, a apostasia deles, quer dizer, a rejeição do Cristo, de Deus, é uma coisa medonha. Medonha. Então é um defeito, assim, incomparavelmente pior do que esses pecados de vulgaridade que eu falo. Mas só que essas questões de vulgaridade colocam a pessoa tão na lama que ela é incapaz de ver quando a gente fala sobre Nossa Senhora, quando a gente fala sobre o Santíssimo Sacramento, quando a gente fala sobre as coisas, as realidades sobrenaturais, as pessoas elas ficam assim, a pessoa é incapaz de compreender, então no lodo, no lixo que elas estão. No lixo que elas estão. Então assim, façamos um exame de consciência em cima disso, entendeu? Sempre. A gente vê em nós se nós vimos em nós alguma inclinação à vulgaridade, assim, coloquemos um freio, sabe? Claro, nada de... O vulgar que eu falo, geralmente, o vulgar que eu falo é coisas que têm ligação com o pecado mesmo, sabe? Pecado. Nada, não tem nada a ver com alegria, com descontração, com espírito contente, que faz bem a você, que faz bem aos outros, nada disso que eu quero dizer. Quero dizer vulgaridade. Nossa. Essas roupas que se usam aí, meu Deus do céu, das mulheres, é uma coisa inacreditável, inacreditável. O carnaval brasileiro, como que aquelas mulheres conseguem se vestir daquele jeito para ficar dançando no meio daquela avenida lá? Como que pode colocar isso na cabeça de uma pessoa, se uma mulher se vestir daquele jeito para ficar, sabe, chamando a atenção dos outros homens? A maioria, bem, Deus me perdoe estar julgando, mas eu penso que a maioria delas quer se mostrar. Como que pode mostrar o seu corpo para os outros? Para que isso? Que coisa baixa, que coisa medonha, que coisa repugnante. Se vestir desse jeito, minha filha, você que é tão... se respeite, se dando aos outros, tá nem se vendendo, tá se dando. Sim, é um lixo, podridão. Como que na televisão brasileira podia passar na época do carnaval, aquela, não vou nem citar o nome, uma mulher que ficava sambando lá na televisão, financiada pela aquela rede de televisão lá que a gente conhece? Como que pode? Como uma mulher poderia se prestar uma coisa dessa? Que país é esse que a gente vive? Né? Que isso deveria ser o termômetro para medir a decadência moral de uma civilização. Decadência moral de uma civilização. Uma mulher que deveria se prestar o respeito, né? Se prestar o respeito. Então é um dos defeitos do brasileiro esse. Segundo, superficialidade. Pegar um exemplo simples, ler um livro. Quantas pessoas no Brasil se lê muito pouco no Brasil, se lê praticamente nada no Brasil, sendo que a leitura é um exercício indispensável para a vida intelectual, para se conhecer. Mas tem que se curar disso, né? O desinteresse, né? A falta de uma certa preguiça que há no brasileiro. Um padre observava bem, me falava, um padre dizia: o brasileiro tem pouco, o brasileiro tem pouco da boa
ambição. O brasileiro se contenta com pouco. Um padre que não é brasileiro, mas que passou pelo Brasil e conversando, né, sobre isso. Eu falo isso porque são observações importantes, né? Ele dizia, por exemplo, em outros países, antes disso, um seminarista francês passou pelo Brasil, ele falou assim: como é que vocês conseguem ver um mato subindo no fio de eletricidade da casa de vocês e vocês não tiram? Uma coisa impensável para nós isso. Você está vendo o mato subindo e vocês não tiram? Por que vocês compram uma televisão sendo que o muro da casa de vocês está rebocado? Você tem que terminar o reboco da muro antes de comprar uma televisão cara. Entendo por quê. Entendeu? Assim, é uma coisa que está na nossa educação. Há um problema de educação, entendeu? Que é importante para o exercício da virtude. Essas coisas têm que estar. Isso daí é uma virtude natural, entendeu? Obrigado, filho. Se incomodar com o mal, como eu acabei de falar. Ela viu que o texto caiu, ela se incomodou que o texto tinha caído, ela veio buscar. Isso mostra que ela tem ela se incomoda com o que não está bom. Isso tem que ser sempre assim. A gente tem que se acostumar das coisas naturais com as sobrenaturais. Às vezes, muitas vezes a gente deixa a cama sem arrumar. Está errado? Mesmo esses detalhes deveriam se incomodar. Com a sujeira, com a desordem, com tudo. Porque isso tem reflexo na nossa vida espiritual, entendeu? Então, combatamos esses defeitos que nós temos. No nível natural, é uma grande força para avançar nas questões espirituais. E nas questões espirituais, e mais claro, as questões espirituais são o que deve ser mais considerado. Então, nós saibamos, e nós vamos falar na próxima conferência diretamente sobre a missa e sobre o demônio de novo. Sobre a ação do demônio. Sobre como o demônio deve ser. Por quê? Por muitas vezes, mesmo nós, né, padres da tradição, pretendemos ser da tradição, a gente fica assim, por conta de todos esses movimentos carismáticos, por conta de toda a histeria que muitas vezes, né, por conta de um pouco de superstição que tem o brasileiro, né, assim, a gente fica assim, quando alguém vira para gente, ai padre, será que é o diabo que está me atentando? A gente logo fala assim, não, esquece esse negócio, e muitas vezes não é o diabo, é coisa da pessoa mesmo, assim, mas por muitas vezes pode ser que há um exagero em certo ponto, um erro também da nossa parte de desconsiderar o que deveria ser muito considerado, que é essa ação preternatural, que é muito forte. E a gente acaba demonindo os fiéis e não os ordenando. Então, o meu objetivo nessas conferências é justamente ordenar os senhores para esse combate, conhecer bem o inimigo, como combater e se aplicar nesse combate, para que os senhores tenham resultado. E os senhores vão ter resultado. É impossível não aplicar essas causas que eu acabei de falar, a Santa Missa, sobretudo, e não alcançar os efeitos queridos, né? Que é a conversão dos nossos familiares, a nossa conversão, o nosso progresso espiritual. E é o melhor que nós podemos fazer pela igreja. Muitas famílias estão aqui, algumas ao menos, pelo simples movimento do Rosário para o Brasil. Nós fizemos há 2 anos atrás, nós nos reunimos para rezar o Rosário na praça. Durante 3 semanas, mudou a vida de várias famílias, aqui e em outros lugares. Olha o poder do Rosário, Nossa Senhora. Entendeu? Então assim, o que aconteceu com a gente pode acontecer com os outros e vai continuar acontecendo,
Quanto mais você rezar, mais graça você vai ter, mais influência você vai ter sobre o mundo, mais, né, essa vida de união com Deus, que é muito importante, que o rosário deve conduzir. Então, levemos isso muito em consideração, e tudo isso que a gente está falando aqui, todo esse trabalho que nós estamos fazendo, é evidentemente já uma graça enorme que os senhores estão recebendo, e um convite que Nossa Senhora Elisa está fazendo aos senhores, para que os senhores entrem nesse combate com ela e vençam, porque, como nós já falamos, quando nós combatemos ao lado de Nossa Senhora, nós sempre vencemos, sempre. Não há possibilidade de derrota quando se combate com, em, por e para Nossa Senhora. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar para encerrar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Luís Maria Grignon de Montfort, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.